Boa noite, alunos do 5º ano da EJA. Meu nome é Fátima da Silva, sou professora da Escola Municipal Estela Brandão Campelo. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo aula hoje. A aula de hoje é de Geografia. Nós vamos rever as 5 regiões, tá? Então, tem umas atividades no caderno pedagógico que perguntas relacionadas às 5 regiões. Então, as 5 regiões são Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Eu vou falar um pouco de cada uma. A região Nordeste é a região brasileira que possui a maior costa litorânea do país. Essa região é formada por 9 estados. Então, tem 9 estados. São eles: Maranhão, capital São Luís; Piauí, capital Teresina; Ceará, capital Fortaleza; Rio Grande do Norte, capital Natal; Paraíba, capital João Pessoa; Pernambuco, capital Recife; Alagoas, capital Maceió; Sergipe, capital Aracaju; e Bahia, capital Salvador. Faz parte ainda dessa região a ilha de Fernando de Noronha, que pertence ao estado de Pernambuco. Curioso notar que é a capital do Piauí, a cidade de Teresina, e é a única capital que não está situada no litoral. Seu clima, os seus climas lá são tropical, úmido, na região litorânea, semiárido no sertão nordestino e equatorial no noroeste do Maranhão. O relevo é formado pelo Planalto da Borborema, próximo ao litoral, e pelo Planalto do Rio Parnaíba, ao oeste. A vegetação predominante é a caatinga, com matas tropicais e de cocais, a oeste e a leste. A região norte é a maior das regiões brasileiras, fazendo fronteira com a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Essa região é formada por 7 estados. São eles: Amazonas, capital Manaus; Pará, capital Belém; Acre, capital Rio Branco; Rondônia, capital Porto Velho; Tocantins, capital Palmas; Amapá, capital Macapá; Roraima, capital Boa Vista. O clima da região norte é equatorial e a vegetação é a floresta amazônica, apresentando algumas manchas de cerrado. O relevo é formado pela planície amazônica, pelos planaltos amazônicos orientais, que a envolvem. A economia se baseia no extrativismo vegetal e mineral, com destaque para a extração de madeira e para jazidas de ferro e de manganês na Serra dos Carajás. Indústrias aparecem, sobretudo, na Zona Franca de Manaus. A região Centro-Oeste
É a única região brasileira que não é banhada pelo mar. Faz fronteira com a Bolívia e o Paraguai. E sua localização permite ligação de fronteira com todas as outras regiões brasileiras. Essa região é formada por 3 estados e o Distrito Federal. Então, nós temos Mato Grosso, capital Cuiabá; Goiás, capital Goiânia; Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande; e o Distrito Federal, capital Brasília. O clima que predomina é o tropical, com verão chuvoso e inverno seco. O relevo marcado pelo Planalto Central e forma extensos chapadões que ao sul do Mato Grosso do Sul dão lugar às planícies do Planalto, alagadas apenas durante a época chuvosa. Fora do Pantanal, a vegetação dominante é o cerrado. A economia se baseia na agropecuária, principalmente na produção de soja, milho e carne bovina. A região sudeste é a segunda menor região brasileira em extensão territorial e a mais desenvolvida economicamente. Além disso, é considerada a mais populosa das regiões, abrigando 44% da população brasileira. Essa região é formada por 4 estados: Minas Gerais, capital Belo Horizonte; Espírito Santo, capital Vitória; São Paulo, capital São Paulo; Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Seu clima típico é tropical, mas nas regiões mais altas há o tropical de altitude mais ameno. Ambos têm verão chuvoso e inverno seco. A vegetação predominante é a Mata Atlântica, devastada pela ocupação da região. O relevo é planáltico e muito erudito, bem arredondado e chamado de mares de morros. A região é destaque também por conta da cidade de São Paulo, um importante centro financeiro e comercial do mundo. A agricultura é moderna e muito produtiva, com destaque para a produção de laranja, milho, cana-de-açúcar. A economia é maior do país, contando com larga produção industrial e grande setor terciário. A região sul é considerada a menor região brasileira. Essa região faz fronteira com Uruguai, Argentina e Paraguai e é formada por 3 estados: Paraná, capital Curitiba; Santa Catarina, capital Florianópolis; Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre. Seu clima é subtropical, o mais frio do Brasil. Predomina a vegetação de mata de araucárias nas áreas mais elevadas e de campos chamados de pampas nas outras áreas. O relevo contém principalmente os planaltos e serras do Atlântico Leste, Sudeste, e os planaltos e chapadas na bacia do Paraná. A economia é diversificada, apresenta o segundo maior parque industrial do país.
e uma agricultura moderna. Destacam-se a produção de suínos, de gado, fumo de soja e também a indústria alimentícia, a têxtil, a metalúrgica e a automobilística. Isso é uma revisão das regiões que eu já dei nos cadernos pedagógicos anteriores. Vocês já dei as 5 regiões. Só vocês reverem os cadernos e rever também o vídeo para vocês responderem as perguntas. Revejam quantas vezes forem necessário. Preste atenção para responder às perguntas da atividade do caderno pedagógico. Então, as atividades relacionadas sobre as 5 regiões: Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil. Então, pergunta número 1. Quais estados compõem a região Sudeste? 2. Qual é o clima predominante da região Sudeste? 3. Quais os estados da região Nordeste? 4. Explique o fenômeno da pororoca. 5. Quais são os estados da região Centro-Oeste e suas respectivas capitais? 6. Qual é o estado da região Sul, que é maior produtor nacional de ostras? Façam as atividades com bastante atenção, revejam os vídeos e aproveitem bastante as atividades. Qualquer dúvida pode me ligar no Zap. Boa noite para vocês.